alunos, vamos falar agora então, né, pessoal, a respeito das raízes ou zeros reais da função quadrática, ok? Algo muito importante aqui no estudo das funções quadráticas, certo? Bom, pessoal, se nós temos aqui uma função f de x, né, onde ela é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo, pessoal? Nós temos que as raízes de uma função quadrática, pessoal, serão o nosso x' e o nosso x duas linhas, certo, galera? Beleza? Bom, pessoal, nós sabemos, tá, pessoal, que uma função do primeiro grau, ela tem apenas uma raiz, correto? Uma função do segundo grau, ou função quadrática, ela então vai ter duas raízes. E essas raízes, então, né, pessoal, são chamadas de x', né? Normalmente são chamadas de x' e x duas linhas, ok? Alguns autores chamam de x1 e x2, tá? Bom, mas saibam que a linguagem é a mesma, certinho, pessoal? Galera, o que significa nós termos, então, raízes ou zeros da função? Pessoal, esse x' e esse x duas linhas, que são as raízes, né, ou zeros da função, são exatamente os pontos onde o gráfico intercepta o eixo x, correto? Então, toda vez que eu estou calculando o x' ou x duas linhas, eu estou identificando os pontos do gráfico, tá, pessoal? Onde se intercepta o eixo x, correto? Então é isso que nós vamos calcular aqui a partir de agora, certinho? Bom, pessoal, a fórmula que a gente usa para poder calcular o x' e o x duas linhas, tá, pessoal? Ela é conhecida como fórmula de Bhaskara, tá, pessoal? E a fórmula de Bhaskara, né, ela é dividida em duas partes, né? A maioria dos autores trabalham ela com duas partes. Onde, primeiramente, você vai calcular o valor do delta, tá, pessoal? Esse delta ele é chamado de discriminante, certinho? Então, o nosso delta, que é o tal discriminante, ele é o b ao quadrado menos 4ac, certinho? Então, essa aqui é uma regra que a gente usa para calcular esse delta. Depois que você calcula esse delta, você vai, de fato, para o cálculo do x, certo? E para se calcular o x, nós colocamos assim, ó, menos o b, mais ou menos a raiz quadrada desse delta, tudo isso dividido por 2a. Daí a importância, pessoal, de você olhar aqui para a sua função quadrática, certo, pessoal? E saber reconhecer quem são os valores de A, né, o valor de B e o valor de C, certinho? Então é muito importante você olhar para a sua função e saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Relembrando, A é o elemento que acompanha o x ao quadrado, o B é o elemento que acompanha o x e o C é o termo independente, certinho? Bom, isso é importante, né, pessoal? Porque aqui nessa regra, né, de Bhaskara, certo, pessoal? Você pode perceber que todo o cálculo de Bhaskara, né, pessoal, ele depende de quem são esses valores. Os valores de A, valor de B, certo, pessoal? E aqui também o valor de C, certinho? Muito bem, pessoal. Então essa daqui, né, é a regra que é mais utilizada, né, para a gente poder fazer esse cálculo, que é o nosso Bhaskara. Mas também, tá, pessoal, existe a regrinha da soma e do produto, que é outra forma, né, bastante simples, né, de a gente identificar, né, quem é o x e quem é o y, tá, pessoal? Desculpa, quem é o x' e quem é o x duas linhas, tá, pessoal? De uma função quadrática, certo? É claro que isso é mais fácil de identificar, ok, galera? Quando eu estou falando de valores inteiros para o x' e para o x duas linhas. Às vezes, quando nós temos valores racionais, né, fracionários ou né, fracionários, isso já não é tão simples assim, correto? Quando o nosso x' ou x duas linhas também é algum valor irracional, também não é muito fácil de identificar pela regrinha da soma ou pela regrinha do produto, certo? Bom, professor, o que significa essa regra da soma e regra do produto? Pessoal, significa o seguinte, tá bom? O valor do x' mais o valor do x duas linhas, isso para a soma, óbvio, né, pessoal? X' mais x duas linhas é sempre igual ao valor de menos b sobre a, certo? Então, toda vez que você soma o valor de a mais o valor de x' mais x duas linhas, isso é a mesma coisa que menos b sobre a, certo? Muito bem. Já o produto, tá, pessoal? Ou seja, o produto das raízes, o x' vezes o x duas linhas, certo, pessoal? É igual ao valor do c dividido pelo valor do a. Bom, pessoal, vamos aqui fazer alguns exemplos, né, para que vocês entendam melhor como é que funciona essa ideia do Bhaskara e também essa ideia da soma e do produto, beleza? Bom, pessoal, vamos fazer aqui então, né, esses exemplos aqui. Encontre as raízes das seguintes equações. Primeiramente, vamos fazer aqui o A, certo? Pessoal, aqui fala o seguinte, f de x, que vai ser igual, né, ao x ao quadrado menos o 5x, ok? Mais o 6.
Bom, pessoal, usando primeiramente Bhaskara, né? Vamos primeiramente aqui, então, por Bhaskara, certo? Por Bhaskara, ok? Pessoal, para a gente poder fazer por Bhaskara, certo? Primeiramente, nós vamos calcular o delta, né? Aliás, antes disso, tá, galera? Vamos identificar aqui quem é o A, quem é o B e quem é o C. Pessoal, percebam que o meu A é o número 1, o meu B, ele é o menos 5 e o meu C, ele é o 6, correto? Então aqui, pessoal, vejam que para usar a regra de Bhaskara, nós vamos fazer assim, ó, delta, que é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C, certo? Bom, pessoal, o nosso delta vai ser então aqui, olha, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de 1, né, vezes o valor 6, correto? Então o nosso delta vai ser igual a expoente par, resposta positiva. Menos 5 vezes menos 5 vai dar aqui, pessoal, 25. E 4 vezes 1 vai dar 4. Certo, pessoal? Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 6, menos o 24. Percebam, pessoal, que o nosso delta, então, vai ser 25 menos o 24. Isso vai dar 1, correto? Então, o nosso delta deu 1. Então, agora a gente pode ir ali para o nosso x. Lembrando, quem é o nosso x? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta. Tudo isso dividido por 2a, certinho? É só a gente fazer a substituição aqui agora, pessoal. O nosso x, então, vai ser igual a, pessoal, menos, quem, galera? O valor do b, que é um menos 5 também. Perceba que são dois menos, tá, galera? Olha só, esse menos aqui já era o menos que possuía na regra. E esse menos 5 aqui, ele é o valor do b. Então são dois menos. E por esse motivo a gente separa ali por parêntese. Tudo bem, galera? Muito bem. Então tá aqui, né? Mais ou menos a raiz quadrada de quem, pessoal? A raiz quadrada de 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a, que também é 1. Então, galera, o nosso x vai ser menos com menos vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1, que dá 1, e 2 vezes 1, que vai dar 2. Bom, pessoal, aqui agora nós vamos calcular o x', tá, pessoal? Para calcular o x', nós vamos adotar aqui, pessoal, o critério da soma. Primeiro vamos fazer a soma e depois a subtração, certo? Utilizando o mais, depois o menos. Então aqui, pessoal, vai ficar assim, ó, 5 mais 1 vai ficar quem, pessoal? O 6. Deixa eu fazer aqui passo a passo. 5 mais 1 dividido por 2. Pessoal, quanto que é 5 mais 1? É 6. 6 dividido por 2, isso vai dar quem, pessoal? 3. Percebam que o meu x' deu o valor 3. Quem é o meu x duas linhas, pessoal? O meu x duas linhas, então, agora, pessoal, nós vamos adotar ali o menos, tudo bem? Aí nós vamos fazer aqui agora, então, ó, para o x duas linhas, 5 menos 1 dividido por 2. Quanto que é 5 menos 1, pessoal? É o 4. Quanto que é o 4 dividido por 2? Isso vai dar 2, certinho? Então, percebam que o meu x' é o 3 e que o x duas linhas, tá, pessoal, é o 2. Pessoal, o conjunto solução disso aqui, então, vai ser o seguinte. Geralmente, tá, pessoal? Geralmente não, a gente sempre coloca, tá, pessoal, o menor valor primeiro, tá? Não interessa se o menor valor tá lá no x' ou x duas linhas, a gente sempre começa colocando o menor valor primeiro, certo? Então, nós vamos colocar aqui, ó, que o nosso conjunto solução é o 2, tá, pessoal, e o 3, correto? Percebam que o 2 e o 3 serão justamente os valores, né, pessoal, que o nosso gráfico, né, onde o nosso gráfico vai interceptar o eixo x, beleza? Então tá aqui, né, pessoal, calculado através da regra de Bhaskara, tudo bem? Bom, pessoal, vejam agora que para a gente poder usar, né, para encontrar as raízes, certo, pessoal? Através da regrinha da soma e do produto, nós vamos fazer o seguinte. Vamos usar aqui primeiro a ideia da soma, certo? Pessoal, vejam bem. Para que eu resolva esse exercício usando a ideia da regra, da soma e do produto, nós vamos fazer o seguinte. Eu sei que para esse exercício, o meu b ele é o menos 5, não é isso? Então seria assim, ó, você vai fazer assim, ó, menos o menos 5, certo, pessoal? Dividido pelo valor de a, certo? Quem é o valor de a nesse exercício, pessoal? Não é 1? Beleza. Neste caso aqui agora, tá, pessoal? Quanto que é menos com menos? Vai dar mais, correto? Pessoal, mais 5 dividido para 1 vai dar quem? Vai dar 5. Perceba o seguinte, pessoal. Neste caso aqui da soma e do produto, tá, pessoal? Olha só, deixa eu puxar aqui para o lado para a gente poder ter condições de resolver isso, certinho? Deixa eu colocar a regrinha aqui, que aí fica mais fácil para a gente, certo? Pessoal, pela soma e produto. Muito bem. Pessoal, nós sabemos que o x' mais o x duas linhas é igual a menos b sobre o valor de a, certo? E nós sabemos que o x' vezes o x duas linhas é igual ao valor de c sobre a, certo? Bom, pessoal,
Fazendo aqui então, né, a ideia da soma. Vamos aqui então primeiro pela soma, certo? Bom, pessoal, veja o seguinte. Se eu quiser usar a ideia da soma, eu vou fazer assim, ó, menos com menos 5 dividido para 1, e nós já vimos que isso aqui vai dar o resultado 5, correto? Bom, vamos ver a ideia do produto. Pessoal, nós sabemos aqui, olha, que o valor de C aqui na nossa equação, certo? Vamos só voltar aqui, né, pessoal? Vendo que x' vezes o x duas linhas não é o C sobre A? Pessoal, quem é o C nesse exercício? É o 6. Quem é o A? É o número 1. Então aqui, pessoal, vejam que se eu for usar a regrinha do produto aqui agora, vai ficar assim, olha. Quanto que é o 6 sobre 1? Isso vai dar 6. Perceba o seguinte, pessoal, que o x' mais o x duas linhas, então, dá o resultado 5. E que o x' vezes o x duas linhas, tá, pessoal, dá o resultado 6. Agora, pensem comigo, galera. Quais são os dois valores que eu consigo somar que dá resultado 5? Pessoal, veja bem. Dessa informação aqui agora, olha só o que eu vou fazer. Pessoal, olha só o que eu vou fazer. Quais são os dois valores que, se eu somar, eu vou encontrar resultado 5, tá? Deixa eu fazer um pouquinho diferente aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, e colocar essa multiplicação, pessoal, aqui desse lado aqui, ó. X' vezes o x duas linhas vai ser igual a 6. Só quais são os dois valores que, se eu somar, dá o resultado 5? Vocês concordam que eu vou tentar primeiro valores positivos aqui, tá, pessoal? Eu sei, por exemplo, ó, que o 0 mais 5 dá 5. Eu sei que o 1 mais o 4, tá, pessoal, dá 5. Eu sei, por exemplo, também, pessoal, que o 2 mais o 3 dá 5, certo, pessoal? E aí, pessoal, vejam que pelo menos aqui com valores positivos eu já esgotei as minhas possibilidades. Agora, pensem bem, pessoal. Qual desses resultados aqui, ó, se você pegar, tipo, 0 vezes 5, será que dá 6? Não, não dá. Então, vejam, pessoal, ó, que esse aqui, ó, não é a resposta, certo? Porque se eu pegar 0 vezes o 5, não vai dar o resultado 6. Vejam aqui então, pessoal, e se eu pegar aqui, ó, 1 e o 4? Se eu pegar 1 vezes o 4, não dá 6. Mas se eu pegar o 2 vezes o 3, pessoal, percebam que o 2 vezes o 3 dá 6. Então vejam o seguinte, ó, se eu pegar o 2 e colocar o 3 no lugar do x' e do x duas linhas, 2 vezes 3 não dá o resultado 6? Então eu sei que o meu x' vai ser o 2 e o x duas linhas, tá, pessoal, vai ser o 3. Teoricamente, tá, pessoal, determinar, né, o x' e o x duas linhas pela soma e produto, você vai ter que fazer essa análise aqui que eu fiz. Quais são os valores que eu somo que dá 5, no caso, e quais são os valores que eu multiplico, esses mesmos valores, óbvio, né, que eu multiplico, tá, pessoal, que vai dar o resultado 6. Percebam, tá, pessoal, que o que deu certo, tanto para a soma quanto para o produto, foi o valor 2 e o valor 3 aqui. E aí, então, você pode afirmar que o x' é o 2 e que o x duas linhas, então, vai ser o 3. Beleza, pessoal?